Daí, pessoal, tudo bem com vocês? Então, vamos trabalhar um pouquinho de geometria, né? Agora que a gente já chegou no módulo 3, né? Na apostila página 50, né? A gente vai iniciar o módulo 3, vamos tocar esse conteúdo com tranquilidade, tá? Porque a gente já trabalhou no módulo 1 e módulo 2. Trabalhamos toda a parte de modelos atômicos, distribuição eletrônica, vimos também tipos de ligações químicas, tabela periódica, e como eu vou trabalhar com geometria molecular, o termo molécula só se aplica à ligação covalente, né? Só a ligação covalente. Então, compartilhamento de elétrons. O que é a geometria molecular? É o desenho, é o formato que a molécula possui, certo? E essa geometria ela vai depender de dois fatores. Ela vai depender do número de átomos que você tem na molécula e ela vai depender do número de elétrons que sobram no átomo central. O que isso aqui quer dizer? Primeiro eu vou definir o número de átomos da molécula. Átomos. Depois eu vou definir se no átomo central sobram elétrons sem ligação química. O sobram elétrons significa elétrons que não fizeram ligações químicas com ninguém. Tá bom? Só para ligação covalente. Inclusive eu vou falar de ligação covalente dativa. Só espera aí, tá? Bom, o esqueminha que eu fiz aqui é o seguinte. Número de átomos, de 2 a 7 átomos, né? São essas geometrias que são valiosas para a gente nesse momento. Para qualquer vestibular, para Enem, dane-se. Quando eu coloco aqui no quadro é justamente para vestibular e é isso que nos interessa, tá? Bom, um detalhe importante, entendendo bem geometria molecular, você vai entender bem depois polaridade de molécula, tá? Que é o próximo vídeo que eu vou fazer, polaridade de ligação e polaridade de molécula, para evoluir dentro desse módulo. Bom, vamos ao que interessa. Primeira coisa, quando você tem dois átomos, você só tem uma geometria possível, tá? E essa geometria possível é a geometria, vou botar um azulzinho aqui, geometria linear. A menor distância entre dois pontos é uma reta, isso aí. Então na geometria linear, esquematizando por bolinhas, é algo bem primitivo só para entender como é que funciona. Com três átomos, duas geometrias são possíveis. Esse SN significa se sobram ou se não sobram elétrons no átomo central. Quando você tiver três átomos e sobrar, o nome da geometria vai ser angular. Se não sobrar, a geometria vai ser linear. Tudo bem? Quando tiver quatro átomos e no átomo central sobrar elétron, geometria piramidal. Piramidal. Linear, angular, piramidal. Se no átomo central não sobrar, trigonal plana ou triangular plana. Tudo bem? Agora um detalhe, com 5 átomos numa molécula, a geometria mais comum é a geometria tetraédrica. Tetraédrica, certo? Geometria tetraédrica. Esse asterisco aqui é para um caso especial de uma geometria chamada quadrada planar. Deixa quieto que aqui eu vou exemplificar tudo isso. Com 6 átomos, você vai ter uma geometria apenas. A bipirâmide trigonal. E com 7 átomos, eu só vou ter uma possibilidade. Geometria octaédrica. Certo? São essas as geometrias. Bom, vamos aplicar isso que aí as coisas vão ficar mais claras para vocês. Bom, lembrando, né, gente, que qualquer dúvida, estou gravando isso hoje. Hoje é quinta-feira, tá? Tá no auge do coronavírus. Mas lembrando que tudo que vocês tiverem de dúvida em relação aos outros módulos e a esse módulo, módulos futuros, manda mensagem que eu vou respondendo. Eu vou dividir esse módulo assim. Vou dar a parte de geometria molecular, depois polaridade e forças intermoleculares, e num terceiro vídeo eu vou fazer só exercícios, só aplicar alguns exercícios com vocês, tá bom? Vamos lá. Então, por exemplo, vamos começar... Bom, geometria linear, por exemplo, nem vou esquentar a cabeça, né? HCl é linear, H2 é linear, O2 é linear. Nem vou fazer. Com 3 átomos, agora nós vamos praticar. Aqui, eu vou botar aqui espacinho, uma caixinha bem bonita, tá? Então, olha só, eu vou começar pelos exemplos mais clássicos. Por exemplo, H2O, famosa água, né?
O átomo central é o oxigênio. O átomo central é quem precisa de maior número de ligações. O oxigênio precisa de 2 ligações e o hidrogênio precisa de 1. Então, o oxigênio tem aqueles famosos 6 elétrons, né? 6 elétrons. E ele vai compartilhar com os 2 hidrogênios. Tchá, 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 fechou. Quem é o átomo central? É o oxigênio. Sobrou ou não sobrou? Sobrou. Se sobrou, a geometria dele é angular. Então, na hora de desenhar essa aguinha, oxigênio simples, hidrogênio simples, hidrogênio. Angular é isso aí. Esse ângulo menorzinho aqui, para a água é 104,5 graus de angulação. Então, arredondando 105 graus. Mas para a água é 104,5. Se eu colocar aqui enxofre, vai aumentar um pouquinho esse ângulo. Não esquenta a cabeça com isso. Tá legal? Nós nunca teremos 2 alternativas com 104,5 e outra 105. Nós nunca teremos um VOF da Federal de Santa Catarina afirmando que é 105 e dá errada. Entenderam? Então, 104,5 é a verdade. 105 é o arredondamento. Tranquilo, tranquilo. Agora, com 3 átomos, vamos ver um outro caso, mais clássico ainda. O famoso CO2, gás carbônico, certo? CO2, bacana. O carbono ele precisa de 4 ligações cada carbono. Cada oxigênio precisa de 2. Então o carbono é o central. C de central, o carbono é sempre o central. Então no caso, carbono utiliza seus 4 elétrons, compartilha com o oxigênio, tchá, tchá, tchá. Oxigênio ficou satisfeito, carbono precisa de mais 2. Compartilha, compartilha. Fechou, tá? Então uma baguncinha, mas dá para entender que qualquer coisa volta ali no vídeo, tá bom? Olhando para esse átomo central, ficou como? C dupla O, dupla O. Por que eu desenhei linear? Por que eu desenhei linear? Porque, finalmente, no teu átomo central, não sobram elétrons. Eu usei todos os elétrons do central em ligações químicas, não sobrando elétron nenhum. Tá legal? Essa é a ideia. Fechou? Então, por isso que, deixa eu anotar aqui, angular, aguinha, beleza. Que mais? Linear, CO2 é um bom exemplo. Tudo bem? Tem um cantinho aqui que eu vou botar um caso super especial, que são aqueles casos onde a regra do octeto do átomo central não é atingida. Por exemplo, se eu tiver a molécula do, deixa eu ver, vou botar um pretinho aqui, BeH2. Putz, berílio é metal? É, mas possui boa eletronegatividade e ele acaba fazendo ligação covalente com o hidrogênio, poderia ser BeCl2, enfim, mas eu botei o hidrogênio aqui. Resumindo, apesar de ele ser um metal e com o hidrogênio que é um ametal, um não metal, ele faz ligação covalente. E o mais curioso, o berílio, tem gente que gosta de chamar de exceção, eu não gosto de chamar de exceção, mas vamos lá. O berílio ele tem só 2 elétrons, tudo bem? E ele compartilhou 2 vezes com 2 hidrogênios. Todo mundo, por incrível que pareça, os hidrogênios ficaram felizes com 2 elétrons. E por incrível que parível, o berílio ficou feliz com 4 elétrons na última camada. Coisas da vida. Então, esquece isso, né? Esquece, ele não conseguiu completar a regra do octeto, esquece essa regra, tá? Mas o mais importante vem agora. Se o berílio tem 2 elétrons e ele compartilhou os 2 elétrons, significa que o berílio vai, no caso tem 3 átomos, esse hidreto de berílio, e ele não sobra elétron no átomo central. Ou seja, a geometria dele será linear ou angular? Será linear. Como toda linear, 180 graus é a angulação dessa criatura aí. Tudo bem? Então nós vimos aqui os casos mais tranquilos, como por exemplo, aguinha, como por exemplo, CO2 e um caso super especial, que é o hidreto de berílio, certo? Com 3 átomos, fica ligado nisso. Tudo bem até aqui? Vamos ver agora com 4 átomos. Molécula com 4 átomos. Vamos nessa com 4 átomos, tudo bem. Com 4 átomos, 2 geometrias são possíveis. Deixa eu ver. Geometria piramidal e trigonal plana, beleza? Então eu vou botar aqui, NH3 tem 4 átomos, certo? Deixa eu ver um bom,
CH2O tem 4 átomos. Legal. Já vou antecipar. Nitrogênio tem 5 elétrons. Na última camada, grupo 15 da tabela, antigo 5A. Ele compartilha 3 vezes com 3 hidrogênios. Então, tá tudo certo aqui, fechou. Bom, nitrogênio chegou a 8 e cada hidrogênio chegou a 2, está todo mundo estável. Lembrando que o hidrogênio chega a 2 e se estabiliza porque, digamos, ele imita o gás nobre hélio e isso para ele é muito bom. Tá legal? Bom, olhando para o átomo central, eu vejo 2 elétrons restaram ali. Então, geometria piramidal. Tudo bem? Geometria piramidal. Então, piramidal quem seria? Vamos botar aqui. Um exemplo, NH3. Aquela sobra faz com que as ligações sejam empurradas para baixo, certo? Essa geometria aqui, ela funciona como uma pirâmide, como diz o próprio nome, trigonal, ou triangular. Então, no caso da minha mão é o nitrogênio e esses 3 dedinhos são os hidrogênios. Então, forma uma pirâmide de base triangular. Tudo bem? CH2O. Carbono é sempre o central. Perfeito. Carbono é sempre o central. O carbono tem 4 elétrons. Carbono compartilha 2 vezes com o oxigênio. Fiz aqui, modelo. Aqui, esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Todo mundo está completo. Certo? Certo. Então, como é que fica? Como é que fica aqui? Bom, CH2O, no átomo central não sobrou elétrons, então a geometria dele vai ser trigonal plana. Trigonal plana é a geometria dessa criatura, dessa molécula, porque no átomo central não sobrou. Tudo bem? Só para desenhar o esboço NH3 com esse design aqui, CH2O com esse design aqui, certo? Ângulos de 120 e aqui ângulos de aproximadamente 108, dependendo dos ligantes. Bom, tem caso especial? Claro que tem. BF3, ou BH3, ou BCl3. É o boro que me interessa. Por exemplo, o boro tem 3 elétrons. Como o caso anterior do berílio, que tem 2 e chega a 4 e fica feliz, fica estável, o boro tem 3, chega a 6 e fica estável. Então ele vai compartilhar 3 vezes com 3 flúors diferentes. Flúor, né? Flúor tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse é o flúor. Tá todo mundo contente, apesar de parecer um pouco estranho no início, que o boro tem 13 e chegou a 6. Bom, são 4 átomos, onde no átomo central ele é uma geometria onde não sobra elétron no átomo central. Então a geometria que ele adota é a geometria trigonal plana. Trigonal plana são 3 ângulos de 120 graus. Aqui o desenho ficaria com essa cara super simpática aqui. Tá legal? Isso com 4 átomos, sobrou no central, não sobrou no central e não sobrou no central. Tá joia? Isso com 4 átomos. E agora vamos para 5. 5 átomos. Tem caso especial? Tem caso especial. É comum aparecer o caso especial? Não é comum aparecer o caso especial com 5 átomos, tá? que é a chamada quadrada planar. O mais popular é o tetraédrico. Por quê? Vamos ver. Tem um carboninho aqui, tipo CH4, digamos. Tá? O carbono, ele se posiciona como? Ele vai fazer, deixa eu ver, 4 compartilhamentos. Vamos fazer de outra maneira. Vamos fazer mais assim. Ó. Carboninho, o metano, CH4. O carbono tem 1, 2, 3, 4. Compartilha hidrogênio, compartilha hidrogênio, compartilha hidrogênio, compartilha hidrogênio. Tudo bem? O carbono é o central e nunca sobra. Legal. Então, aqui tem 5 átomos, não há problema nenhum em pensar que a geometria é tetraédrica. Um cuidado importante. Se eu for desenhar de uma forma mais correta, principalmente lá na orgânica vai acontecer.
existem as projeções que mostram, que tentam dar a entender, e são padrões, são universais, onde ele demonstra as 3 dimensões dessa geometria. Porque, por exemplo, nesse caso aqui, nós temos uma angulação de 109 graus e 28 minutinhos, aproximadamente. Então, no caso, somando os 4 ângulos, isso dá mais que 360, e isso comprova que o carbono ele é tridimensional, ele é uma geometria plano-espacial, uma geometria espacial, porque possui a profundidade. Então, esse hidrogênio está para trás do plano do quadro, esse hidrogênio está para frente do plano do quadro, e esses dois estão no plano do quadro. Tudo bem? Então, onde pintar carbono com 4 ligações simples, e isso pode acontecer em cadeias carbônicas, por exemplo, eu analisando um carbono como esse, hidrogênio, hidrogênio, carbono, carbono, esse carbono é um carbono de geometria tetraédrica. Então, só para fixar a ideia, o CH4 possui geometria tetraédrica. Tudo bem? Qual é o caso especial com 5 átomos? O caso especial envolve um gás nobre, tá? Por exemplo, XeF4. Xenônio é um gás nobre, e como todo gás nobre, ele possui, claro, quer dizer, eu ia dizer, como todo gás nobre possui 8 na última camada, mentira, porque o hélio tem 2 só. Mas, nesse caso, o xenônio possui. E ele faz o que, na real? Ele vai lá e compartilha com 4 vezes com o flúor, 4 vezes com o flúor. Isso é um caso especial, certo? Vai formar a geometria quadrada planar, certo? Só o xenônio faz isso? Digamos que sim. Deixa assim. Digamos que sim. Você tem ali o design bonitinho da quadrada planar, certo? Na quadrada planar, bem como está demonstrado aqui, né? Eu tenho o xenônio, projeções de flúor para trás, projeções de flúor para trás do plano do quadro e projeções preenchidas para frente, projeções preenchidas para frente do plano do quadro. Lembrando que eu só botei o elétron do flúor aqui preguiçosamente, né? O flúor fez uma ligação, mas ele tem outros 7 elétrons, então chega a 8, o flúor não é problema. Tá legal? Geometria quadrada planar, certo? Agora, com 6 átomos, é a chamada bipirâmide trigonal, ela é praticamente específica para o PCl5, certo? E a octaédrica, praticamente específica para o SF6. São geometrias que extrapolam a regra do octeto, porque o fósforo que tem 5 chega a 10 na última camada, não é ligação dativa, e o enxofre que tem 6 na última camada chega a 12 com os compartilhamentos. Por falar em ligação covalente dativa, olha só o que tem de coisa. Tá, e quando for dativa, vamos ver. Vamos ver que é importante. Quer ver? Ó? Como é que eu identifico que há uma ligação covalente dativa? Como é que eu identifico? Bom, vamos ver. Primeiro exemplo, SO2. SO2 fica assim, ó. Enxofre dupla oxigênio. O enxofre tem 6 na última, chega a 8. O oxigênio tem 6 na última camada, com o compartilhamento chega a 8 também. Então, as coisas estavam prontas aqui. Como assim? É aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Os dois estão completos com 8, com esses dois compartilhamentos. Lembrando, né, que aqui eu tenho uma ligação sigma e uma ligação pi. Tudo bem? O que é a dativa? A dativa é aquela ligação que ocorre entre alguém que já está completo, fornece pelo menos um par de elétrons para alguém que não estava completo ainda. Então, por exemplo, o que é o SO2 na real? O SO2 na real é o enxofre que está completo e que deixa o oxigênio usar esse parzinho de elétrons. O enxofre empresta esse par de elétrons, certo? Na hora de representar, mas veja bem, ele não perde esse par, não pode perder, ele só deixa o oxigênio usar esse par. Na hora de representar a geometria, então primeiro, qual é a geometria? Se a molécula tem 3 átomos, né? 1, 2, 3, eu analiso se sobra ou não sobra no átomo central. E vejo que no átomo central
sobram elétrons, sobra um par de elétrons, e isso define que a geometria com 3 átomos seja geometria angular. Na hora de representar fica S dupla O. Aqui cuidado, no meu tempo era flechinha, e confunde pra caraca essa flechinha, porque parece que o enxofre está perdendo elétron. E hoje em dia as representações vão ser como? Sem a flechinha. Sem a flechinha. Isso, como é que eu vou identificar que é uma ligação dativa? Tu vai olhar assim, ó. A ligação dativa é aquela que tu, analisando enxofre e oxigênio, é aquela que alguém fez uma ligação a mais e alguém está com uma ligação a menos. Como assim? O enxofre tem que fazer 2, está com 3, tá a mais. O oxigênio tem que fazer 2, fez 1, tá a menos. Então já identifica. Essa é uma ligação covalente dativa. Geometria angular para a molécula, certo? Bom, na prática, ligação sigma, ligação pi, e essa dativa você conta como sigma. Por quê? Porque na real, isso aqui funciona assim, ó. S simples O, e a ligação pi fica pulando de galho em galho